sou a Letícia Nardelli, sócia da Hype Criativa, que é uma agência especializada 100% no mercado imobiliário. E hoje eu vou bater um papo muito importante com a Mariana Zônia, que faz a pesquisa para todos os empreendimentos imobiliários. Vem comigo! Oi, Mari! Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos lá? Há quanto tempo você está trabalhando no mercado imobiliário? A minha trajetória começa na pesquisa de mercado, né? Então, desde a época da faculdade, a gente faz pesquisa de mercado. Em 2014, eu comecei no mercado imobiliário e nunca mais saí. Porque até hoje. Eu falo para todo mundo, para todos os clientes, depois que eu fui picada pelo mercado imobiliário, eu nunca mais quis sair. Não, tô por aqui até hoje. Então, são 12 anos aí que a gente atua exclusivamente aí para o segmento imobiliário. Vamos sentar aqui, Mari, então, pra gente conversar com mais calma, porque eu quero entender tudo sobre essa pesquisa. Vamos lá. Mari, me conta, como que funciona essa pesquisa? Normalmente o cliente, ele chega, ele te pede quais dados, os principais dados que eles pedem para você incluir nessa pesquisa? Então, vamos lá. A nossa trajetória começou há 12 anos aí no mercado imobiliário. Então, quando eu entrei para o segmento imobiliário, o objetivo era responder como que está o mercado, como que está o meu empreendimento e como que é o desempenho do meu empreendimento diante desse mercado imobiliário, né? A pesquisa de mercado, ela é o ponto de partida para a gente entender qual que é o problema e começar a encontrar uma solução. E quando eu falo problema, é o risco. A gente entende que todo empreendimento imobiliário tem um risco, né? E aí o nosso papel é identificar qual é esse risco, medir qual é esse risco e trazer aí soluções, possíveis estratégias para conseguir contornar. Nesse caso, você passa um overview para esse cliente para saber de qual ponto de partida dele. Exatamente. Você costuma fazer toda a viabilidade do projeto, mas você chega na parte do VGV ou não? Qual é a vocação da área? Então, antes mesmo do cliente comprar uma área, ele já busca os nossos estudos, as nossas pesquisas para trazer para ele. Poxa, essa área ela é ou não adequada ao tipo de produto que eu trabalho? Ou, um outro jeito de responder seria, qual é o produto adequado para essa área? Então, a gente atua lá no início mesmo, para vocação. Uma vez que a gente passa do momento da vocação da área, a gente começa a ter um direcionamento, né? Então, estudamos o macro para entender o município, entender demanda. Uma vez que a gente já tem o público-alvo, o conceito do empreendimento, ele vai começar a ser desenhado, a gente já entrega essas informações para o empreendedor, tudo prévio a um lançamento. Então, a gente estuda demanda, a gente estuda o público-alvo, a gente estuda como está o mercado imobiliário, então, o que é um valor adequado para esse meu produto, né? Como esse produto deveria ser comercializado, formatos de venda. Então, a pesquisa ajuda a gente a identificar, às vezes, pontos culturais de determinado local, que se você for num padrão, você não iria identificar sem antes estudar um pouquinho aí do mercado. E hoje, você, como pesquisadora, qual conselho você daria para um empreendedor assim, que vai lançar o primeiro empreendimento imobiliário dele hoje? Uma pessoa inexperiente que está entrando nesse mercado agora. A gente vai estudar aquela região, se você estiver falando de um segmento específico, uma incorporação, um loteamento, então estudar esse mercado. Então entender como o seu produto vai estar realmente posicionado nesse mercado para a gente não ir sem nenhuma informação. A gente já fazer um lançamento de acordo com as expectativas que a gente mediu antes. Tá. Né? Ninguém vai no achismo. A partir do momento que a gente fez esse estudo, então validou todas essas informações, durante o lançamento a gente também está presente para medir realmente como aquelas informações pesquisadas previamente estão se comportando ali de fato no mercado. Isso ajuda a responder quando os empreendedores falam, tá, mas será que esse número está certo? Poxa, o meu papel não é te abandonar aqui, entregar a pesquisa e tchau. O meu papel é te acompanhar ali para as próximas etapas. No caso, você consegue atender todas as etapas, então, com a pesquisa. Exatamente. Bacana isso, Mari. E aí, então, depois do estudo prévio ali do lançamento, a participação de coleta de informações no lançamento,
a gente consegue atuar também num pós, vamos falar de um estoque, como muitos empreendedores também chegam para a gente com estoque. Então, assim, olha, lancei, não estudei o mercado, fui com valor errado, ou às vezes não tem uma demanda, né? O nosso papel é identificar qual é o problema. Então, a gente faz também um diagnóstico do empreendimento. Para eu fazer o diagnóstico do empreendimento, eu estudo tudo que o empreendedor deveria ter estudado. Então, ele chega com um produto em estoque para mim, eu tenho que ver primeiro, lá atrás, se a vocação da área estava certa, se o produto foi a mercado para um público-alvo adequado, se ele foi realmente com valores ideais ali para absorção daquela demanda, como estava o mercado de concorrência, quais são os dados culturais daquela região que influenciariam aí num sucesso imobiliário. Quando ele foi a mercado, tudo o que aconteceu antes foi validado ou não? Durante o lançamento, qual foi o comportamento do empreendimento dele durante o lançamento? O que aconteceu depois do lançamento que fez com que ele chegasse no estoque? Porque muitas vezes o resultado de um estudo de estoque, de diagnóstico, não tem demanda. O que você deve fazer? Você deve aguardar, você deve criar novos fatores para absorver ali, às vezes, uma demanda de um outro público, então fazer adaptações em forma de pagamento. Quando não tem demanda, a gente tem que inventar, né, criar novas estratégias para conseguir absorver. O ideal é não pular etapas. A pesquisa... No estudo de estoque, a gente volta tudo. Vai desde o início para identificar da raiz, né? Qual foi o erro que aquele empreendedor cometeu, qual foi o pênalti daquele empreendimento. Então, nosso papel é identificar isso em todas as etapas. Mari, você atende hoje loteamento, prédios, apartamentos, todos os tipos de empreendimentos? Todos os empreendimentos do segmento imobiliário. A gente costuma atuar muito mais no residencial, mas a gente já trabalhou também com corporativo, com logístico, com mercado de segunda moradia também. O volume residencial é muito maior, né? E no residencial a gente costuma ter, de fato, número e demanda. Então eu consigo medir para você, olha, o seu empreendimento tem potencial de absorção de X famílias. Existe uma demanda, né, que vai surgir para o seu empreendimento de mais, por exemplo, X famílias. Diferente de algum outro produto, por exemplo, como uma segunda moradia. Né? Ninguém precisa de um rancho, ninguém precisa de uma chácara. Então a gente entrega potencial. Então, de acordo com o produto imobiliário, a gente tem um nível de entrega que a gente consegue fazer. Mari, e tem clientes que duvidam dos dados da pesquisa? Tem. Porque assim, quando a gente trabalha com uma pesquisa de mercado, com esses estudos de mercado, o que a gente faz? Tem duas maneiras de eu te trazer uma resposta. Uma é estudar o histórico, então eu vou entender como esse mercado vem absorver produtos imobiliários, qual foi a demanda que foi atendida, por qual valor, qual foi a forma de pagamento, para identificar quais são as lacunas que você vai ter o seu maior potencial de absorção. E tem uma outra forma, que seria perguntar para esse público o que você quer, o que você precisa, o que você já tem. Então são essas duas maneiras, ou eu pergunto ou eu estudo o que aconteceu. E tanto uma quanto outra não é uma ciência completamente exata e certa. A gente sabe que depende de vários outros fatores. Por exemplo, a gente teve uma pandemia. Então, uma vez que eu tivesse feito um estudo em 2019, com um lançamento em 2020, a pandemia a gente não consegue prever. Uma catástrofe natural que acontece, às vezes lá no Rio de Janeiro a gente já teve estudos que aí foram influenciados por uma catástrofe natural. Então, a menos que aconteça um evento realmente extremo, os dados eles vão se concretizar, porque demograficamente ninguém está inventando fórmula. São fórmulas, são estudos já validados aí por acadêmicos. Então, os dados vão se concretizar, óbvio, com uma margem de erro. Podem ser melhores, podem ser um pouquinho piores, mas se o pesquisador faz toda a análise prévia, os dados se concretizam.
Isso é bom, isso acaba deixando o empreendedor mais tranquilo, né? Porque eu tinha certeza que essa dúvida era geral. Com certeza. Todos os clientes acabam falando, será que eu posso confiar? Até mesmo os clientes da agência. Será que eu posso confiar nessa pesquisa? Esse dado não bateu em certo momento. Mas tem essa margem de erro, de fato, que ele precisa entender que tem essa questão. Mari, e qual conselho você daria para aquele empreendedor que tem uma área, ele quer lotear, quer fazer o primeiro lançamento, não tem muita experiência no mercado ainda? Qual o conselho que você daria? Quais as etapas que ele deveria seguir para não cometer esses erros, né? E independente de ser o primeiro lançamento ou não, a gente tem empreendedores com experiência de anos no mercado. E não é porque deu certo até agora que o próximo também vai dar certo. A pesquisa vai confirmar e vai validar se de fato a sua expectativa está alinhada ali com o mercado. Então, estuda a demanda, estuda o mercado, faz uma precificação, testa o seu produto. Então, contrate aí profissionais que são especializados de fato em cada parte essencial para um lançamento, que eles vão saber te orientar, te ajudar para ter aí o máximo de aproveitamento do potencial do produto. Muito obrigada pela participação, foi um prazer te receber aqui no canal da Hype. E deixe seu contato para as pessoas que têm interesse em fazer o primeiro lançamento imobiliário para entrar em contato. Tá certo. Então, meu conselho é contrate uma empresa de pesquisa de mercado. Eu, como responsável da Resuldata, estou disponível para solucionar a dúvida do empreendedor em qualquer etapa mesmo do empreendimento. O nosso papel é minimizar os riscos de qualquer empreendedor. É prazer te receber aqui, foi um bate-papo muito importante. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Receber.